Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, e Dinho Frango oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil tem mais de 43 mil pessoas à espera por um transplante. Desde o início do ano foram feitas 4.700 cirurgias. Um motorista de um carro invade a pista contrária, bate em um caminhão e deixa 3 pessoas mortas em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Na Nigéria, 16 estudantes morrem em um desabamento de uma escola na região central do país africano. No Nordeste, as imagens de um meteoro que caiu e abrilhantou a noite nos estados do Ceará e Piauí. A ONU afirma em um relatório que a população mundial atingirá mais de 10 bilhões de pessoas na década de 2080. Um furto de fios é registrado no bairro Santa Rosa, em Fortaleza. E no bloco de esporte do JN, os destaques esportivos do Brasil. O Jornal Mundial começa agora. A Organização das Nações Unidas afirmou em um relatório que a população mundial atingirá mais de 10 bilhões de pessoas em meados na década de 2080, antes de cair para um nível inferior ao previsto há uma década. Um relatório da ONU intitulado Perspectivas da População Mundial 2024 observou que o planeta vai chegar a 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080. Mas o texto garante que, após atingir esse pico em 60 anos, a população vai diminuir para 10,2 bilhões no final do século. Atualmente, a Terra possui 8,2 bilhões de habitantes. O relatório apontou que a população mundial em 2100 será 6% inferior à prevista em junho de 2013, ou seja, 700 milhões de pessoas a menos. A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles, se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China. Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é considerado um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global. Menos pessoas representariam menos consumo agregado e uma redução do impacto humano no meio ambiente. O trabalho da ONU destaca que mais de um quarto da população mundial vive atualmente em um dos 63 países ou áreas onde a população já atingiu o seu máximo, como China, Japão e Alemanha. Quase 50 outros países deverão se juntar a esse grupo nos próximos 30 anos, incluindo Brasil, Irã e Turquia. O aumento da expectativa de vida a nível mundial, interrompido pela pandemia de Covid-19, foi reativado com uma média de 73,3 anos de longevidade em 2024. A esse ritmo, a população mundial será cada vez mais velha até 2100. Autoridades na Nigéria anunciaram que pelo menos 16 estudantes morreram nesta sexta-feira no desabamento de uma escola, na região central do país africano. Uma tragédia comove a Nigéria nesta sexta-feira. O desabamento de uma escola deixou muitos estudantes mortos na região central do país africano. Algumas das vítimas presas pediam ajuda debaixo dos escombros do colégio Saint Academy, localizado em Jos, a capital do estado de Plateau. Um correspondente da France Presse confirmou 5 corpos no necrotério de um hospital e 11 em outra unidade. Todos os alunos usavam uniformes escolares. A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências disse em um comunicado que um prédio de 2 andares que abrigava Saint Academy desabou pela manhã. Autoridades destacaram que as buscas por corpos e feridos são realizadas por bombeiros. A causa do desabamento ainda não foi estabelecida, mas de acordo com os moradores da área, ocorreu após 3 dias de fortes chuvas. Os desabamentos de prédios são bastante comuns na Nigéria, o país mais populoso da África, devido à falta de fiscalização dos padrões de construção, à negligência e ao uso de materiais de baixa qualidade. 3 pessoas morreram em um acidente por volta das 7 horas da manhã deste sábado na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, em Mogi das Cruzes. De acordo com a polícia rodoviária, um carro invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. 5 pessoas estavam envolvidas no acidente, segundo a prefeitura de Mogi das Cruzes.
Os mortos são um homem de 32 anos, outro de 33 anos e uma mulher de 36, que estava no veículo de passeio. Um adolescente de 16 anos foi encaminhado em estado grave para o Hospital Luzia de Pinho Melo. O motorista do caminhão que estava sozinho foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Por conta do acidente, o Departamento de Estrada de Rodagem informou que há uma interdição de uma faixa no sentido de Mogi das Cruzes. Um furto de fios foi registrado no bairro Santa Rosa, na cidade de Fortaleza. Pedro e Gabriel é quem traz o detalhe dessa informação ao vivo, para a gente direto da capital cearense. Boa noite, Gabriel. Isso mesmo, viu, Alice? Boa noite para você, boa noite ao Pedro Lucas e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Esse caso aconteceu aqui na região do bairro do Parque Santa Rosa, em Fortaleza. Nós estamos ao vivo, falando aqui da capital cearense, sobre mais esse caso de roubos de fios que aconteceu aqui nessa região. Aqui nessa rua mesmo, Alice e todos que estão nos acompanhando, esse caso já foi registrado, casos como esse de roubo de fios. Nós estamos em uma das ruas mais calmas aqui dessa região de Fortaleza, que é a Rua das Margaridas, bairro do Parque Santa Rosa. Mais à frente, eu vou pedir imagens lá do local, que é da Rua Eduardo Araújo, que fica aqui também nas proximidades, como eu disse, logo mais aqui à frente, fica a Rua Eduardo Araújo, a rua onde aconteceu este fato, que é a rua logo mais à frente. A rua ali agora está com pouca movimentação, mas no horário que aconteceu, 10 horas da manhã, vale ressaltar isso, que era por volta de 10 horas da manhã, quando o caso aconteceu. Dois elementos com escada de madeira, eles chegaram, colocaram a escada no local e acabaram furtando os fios daquela região. A polícia militar tomou conhecimento sobre o caso, ainda fez rondas aqui por essa região atrás de prender os elementos que cometeram este furto. A gente foi até o 19º, apuramos com o delegado plantonista, e também a nossa equipe conversou com os moradores da região que falaram para a nossa equipe que o caso já é constante aqui nessa região de Fortaleza. Eu vou usar um exemplo, como eu estou aqui, eu vou usar um exemplo que a gente tem mesmo aqui, vocês estão acompanhando a imagem do local, que mostra a rua, fios pendurados e tal. E, tipo, assim, a gente pode se situar melhor, pontos como esse, com fios assim baixos, os elementos, eles chegam, né, podemos dizer assim, que eles chegam, puxam os fios e acabam cortando. Foi o que aconteceu na rua da Eduardo Araújo, no Parque Santa Rosa. Tinha fios pendurados, é um ponto de acúmulo de lixo. Os elementos chegaram, cortaram os fios e acabaram levando ali. Era mais ou menos um quarteirão. Foi do quarteirão da rua Antônio Monteiro até a rua Vitória Regis, aqui no bairro do Parque Santa Rosa, em Fortaleza. Fica o registro desse caso, a nossa equipe esteve no local, tentamos conversar com os moradores, mas sempre tem aquela velha lei do silêncio, onde os moradores não querem falar, não querem relatar nada, com medo de sofrer alguma represália dos elementos que vêm cometendo essas ações criminosas aqui nessa região de Fortaleza. Como eu disse, bairro Parque Santa Rosa, rua Eduardo Araújo. Eu volto para os estúdios do Jornal Mundial. Obrigado, Gabriel, e um bom domingo para você. A seguir, o Brasil tem mais de 43 mil pessoas à espera de um transplante. E os destaques esportivos brasileiros. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. O Brasil tem mais de 43 mil pessoas na fila de espera de um transplante. Desde o início deste ano, foram realizadas mais de 4.700 cirurgias. A reportagem é de Caio Teles. Neste exato momento, 43,7 mil pessoas estão à espera de uma ligação que pode mudar suas vidas. O aviso de encontraram um doador. O Brasil é uma referência no transplante de órgãos, quarto no mundo em número absoluto de transplantes. Ainda assim, o número de procedimentos feitos não dá conta da fila.
Desde o início do ano, por exemplo, foram feitos 4,7 mil transplantes. O número representa pouco mais de 10% dos pacientes que aguardam por uma doação. E a fila cresce todos os dias. A taxa média de espera é de 18 meses, mas esse tempo pode variar de acordo com o tipo de transplante, estado de saúde do paciente e volume de doadores. A fila de espera é gerida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e é única incluindo pacientes da rede pública e privada. A ordem é cronológica, mas também leva em conta o estado de saúde do paciente. Por exemplo, alguém que precisa de um rim e consegue fazer hemodiálise pode estar na frente de uma pessoa, de um paciente com a saúde mais frágil, à espera do mesmo órgão. No entanto, o paciente com a saúde mais debilitada é atendido primeiro. No último ano, o país bateu o recorde de número de pessoas doadoras de órgãos. No entanto, de cada 14 pessoas aptas de doar, apenas 2 se tornaram doadoras de fato. O Brasil tem mais de 43 mil pessoas à espera por um transplante. De rim, 40.446. De fígado, 2.297. Do coração, 404. De pâncreas, 388. De pulmão, 201. E por último, multisseral, com 6 em espera. Segundo a Associação Brasileira de Transplante e de Órgãos, isso acontece por 2 fatores. Identificação da morte cerebral. Após a morte, o processo preparo para a doação precisa ser rápido, senão se perde a oportunidade de transplante. Autorização da família para a doação. Essa ainda é a principal causa de impedimento da doação. No Brasil, ainda que a pessoa se declare doadora, o que pode ser feito no RG ou por um certificado online, é a família que tem a palavra final. Hora de sabermos os destaques do esporte. Rodrigo Jesus aqui traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Rodrigo. O que você traz aí sobre o esporte? Boa noite, vamos falar de esporte. A seleção feminina de handebol do Brasil derrotou na manhã deste sábado a Alemanha em um amistoso preparatório para as Olimpíadas. O jogo aconteceu em Dortmund, na Alemanha, e terminou com um placar de 36-31. As duas seleções estão na reta final das preparações das Olimpíadas. O Brasil conquistou a vaga graças ao título dos Jogos Pan-Americanos do ano passado, enquanto a Alemanha, sexta colocada no último campeonato mundial, se classificou pelos pré-olímpicos nas repescagens. Antes da estreia nas Olimpíadas, a seleção feminina de handebol ainda fará 2 amistosos contra a Alemanha e a Eslovênia. Contra a Eslovênia, a partida é na quarta-feira, às 1h30, horário de Brasília. O ex-goleiro Tobias, histórico membro do Corinthians na década de 1970, morreu aos 75 anos. O clube alvinegro publicou uma nota de pesar na manhã deste sábado. A causa do falecimento não foi divulgada pelo clube. Tobias atuou em 125 jogos e foi um dos destaques de um dos títulos mais importantes da história do clube, o Campeonato Paulista de 1977, responsável por findar um jejum de 23 anos sem títulos. Tobias atuou pelo Corinthians até maio de 1978, mas sempre teve um nome relacionado ao timão, mesmo com a aposentadoria dos gramados. A menos de 2 semanas da cerimônia de abertura das Olimpíadas, Amélie Castera entra no cena.
local previsto para a prova da maratona aquática de triatlo, para mostrar que o rio Sena não está poluído e tem condições de receber as provas das Olimpíadas de Paris, que começam próximo dia 26 de julho. A ministra do Esporte da França, Amélie Castera, pulou nas águas na manhã deste sábado. Vestindo um maiô e uma touca, ela foi acompanhada por Alexis Anquequat, triatleta profissional que também disputará as provas. Foi um mergulho simbólico para provar que a qualidade da água estão boas. O local receberá as provas da maratona aquática de triatlo nos Jogos Olímpicos. Nas últimas semanas, os níveis de poluição estavam acima dos autorizados para a realização de provas olímpicas de triatlo e natação, mas nesta semana as águas foi analisada pelas autoridades locais, que concluíram que há condições para a realização do evento. Obrigado, Rodrigo, pelas suas informações. Tenha um bom domingo para você. Uma mulher foi presa suspeita de traficar drogas e criar um laboratório para produção de entorpecentes em Salvador, na Bahia. A reportagem é de Rodrigo Jesus. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de tráfico de droga na noite de sexta-feira em um laboratório para a produção de entorpecentes foi localizado no bairro do Rio Vermelho, região boêmia de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, os militares faziam ronda na região quando receberam denúncia de que ocorria comercialização de entorpecente em um imóvel na localidade e abordaram a suspeita. Com ela foram apreendidas 7 porções de maconha, uma pedra de crack e 9 balanças e uma embalagem para acondicionar as drogas. Conforme a PM, a mulher levou os militares em um outro imóvel na mesma região, onde foi encontrado um laboratório para a produção dos entorpecentes, encontrado no primeiro local. Também todo o material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. A mulher segue em custódia à disposição da Justiça. Veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. E o meteoro cruza o céu e abrilhanta a noite no Nordeste. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Hora da previsão do tempo para o domingo. Marcelo Marques é quem traz as informações para a gente. Boa noite, Marcelo. Como fica o clima aí para o domingão? Olá, boa noite Pedro, boa noite Alice, boa noite para você. Bom, o domingo vai ser de temporais que se espalham pelo sul do Brasil. Chove em forma de temporais durante todo o dia e o tempo segue encoberto e chuvoso. A exceção fica para o oeste do Rio Grande do Sul, onde apesar da presença de nebulosidade, a previsão é somente de chuviscos. No sudeste, tempo encoberto e chuvoso no extremo sudeste de São Paulo, na Baixada Santista e nas demais áreas do sul e sudoeste paulista. A nebulosidade ainda favorece a ocorrência de chuva isolada ao decorrer do dia. A capital paulista e fluminense amanhece com muitas nuvens, mas ainda não chove. Nas demais áreas do sudeste, tempo firme e predomínio de sol. No centro-oeste, a chuva ainda acontece no centro-sul do Mato Grosso do Sul, com destaque para as áreas do extremo sul, onde há chance de temporais. Nas demais áreas do centro-oeste, tempo firme, predomínio do sol e calor sem previsão de chuva. Na região nordeste, chuva intermitente no leste de Alagoas, Pernambuco e no sudeste da Paraíba. Nas demais áreas litorâneas, possibilidade de chuva fraca, isolada e passageira, alternando entre boas aberturas de sol durante o dia. No Piauí e no interior do Nordeste, o sol predomina sem previsão de chuva. Por fim, na região norte, o tempo firme no Acre, Rondônia e no sul do Amazonas.
assim como no centro-leste e no sul do Pará e também no estado de Tocantins. Chuva fraca e isolada no litoral do Pará, no litoral do Amapá, na maior parte de Roraima e no noroeste do Amazonas. A chuva acontece a qualquer hora do dia, podendo vir de forma pontualmente forte. Nas demais áreas da região, sol, calor e pancadas de chuva acompanhadas de raios, especialmente entre a tarde e a noite. Vamos ver agora as máximas e mínimas em algumas capitais do país para este domingo. Começando lá no sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 11 graus e a máxima não passa dos 15. Em São Paulo, capital, mínima de 14 e máxima de 24. Em Goiânia, no estado de Goiás, a mínima será de 16 e a máxima será de 29 graus. Em Manaus, no Amazonas, terá a mínima de 24 e máxima de 21. E em Fortaleza, no estado do Ceará, a mínima será de 23 graus e máxima de 32. Uma boa noite a todos e bom domingo. Alice, Pedro. Muito obrigado, Marcelo. Um ótimo domingo para você. Na madrugada deste sábado, às 12 horas e 10 minutos, um fenômeno luminoso cruzou o céu de Camocim e de diversas regiões do Ceará e do Piauí, deixando os moradores intrigados e maravilhados. O avistamento de um objeto luminoso semelhante a um meteoro gerou uma onda de curiosidade e entusiasmo entre os espectadores. Internautas rapidamente compartilharam vídeos e relatos nas redes sociais. As gravações mostram uma luz intensa cortando a escuridão da madrugada, seguida por uma trilha brilhante que desapareceu em questão de segundos. Ainda não há confirmação oficial sobre a natureza exata do fenômeno, mas as hipóteses sugerem que possa ter sido um meteoro entrando na atmosfera terrestre. Que fenômeno incrível, né? Pois é. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só você voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, tenha um bom domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Dinho do Frango, os melhores frangos e ovos da cidade. E Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.